Eu sou Fausto Moraes e inicio agora mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença do professor César Felipe Cury. O César é doutor em Direito e desembargador, diretor da Escola de Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também atua como coordenador da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Ele está atuando atualmente no projeto para desenvolvimento de tecnologia no tribunal. O professor César, ele vem empreendendo uma série de esforços para desenvolver essas tecnologias que venham a auxiliar o tribunal a entregar uma jurisdição mais eficaz, mais rápida e com uma grande qualidade. Professor César, seja muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. E eu queria que o professor falasse um pouquinho de quais as iniciativas que o tribunal, sob a sua batuta, vem desenvolvendo nessa corrida para dar uma automatização de algumas tarefas, para dar o uso da inteligência artificial. Seja bem-vindo. Olá, obrigado, Fausto. Cumprimentar você, agradecer pelo convite, cumprimentar todo o seu público, todas as pessoas que nos assistem. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer conversar sobre esse assunto e é um tema ao qual eu tenho me dedicado já há algum tempo, junto com uma equipe extensa lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O nosso papel fundamental lá é conceber, desenhar, desenvolver, implementar sistemas que possam trazer um pouco mais de facilidade no acesso e no trato das questões que nos chegam, né? As questões já litigiosas, nos processos judiciais ou então pré-processuais, e desenvolver soluções que sejam mais eficientes e também mais aderentes à realidade social. Então, para isso, a gente tem um núcleo no tribunal, na verdade, uma secretaria-geral inteiramente voltada para a inovação e para a tecnologia. E nessa secretaria-geral, que tem uma equipe de especialistas bastante robusta, bastante interessante, a gente vem desenvolvendo sistemas próprios do tribunal, né, como sistemas de processamento, e também sistemas que agreguem funcionalidades à atividade jurisdicional, processual e pré-processual. Um dos projetos que a gente tem desenvolvido neste momento, e que está em fase de conclusão e início de operação, é o chamado Mais Acordo, que é um projeto de inteligência artificial em que o usuário, um advogado ou consumidor de modo geral, tem acesso a um banco de dados subsidiados pela inteligência para tomadas de decisões mediante sucessivas apresentações de propostas de soluções baseadas no nosso banco de dados, portanto, na nossa jurisprudência. Esse é um sistema inovador, já está sendo desenvolvido há 3 anos em cooperação entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Laboratório de Tecnologia da PUC-Rio, né, que faz a parte de desenvolvimento tecnológico, e eu posso dizer aqui em primeira mão que esse sistema deverá entrar em produção, em operação, nos próximos dias, ou próxima semana, muito provavelmente. O sistema está pronto, concluído, e nós deveremos ter a próxima apresentação e última apresentação na próxima semana, na terça-feira, e a partir daí o início da sua operação. César, você comentou desse projeto. Eu acho que seria interessante se pudesse falar de alguma temática efetiva que envolve esse projeto, que tipo de ação, se tem algum exemplo para a gente entender o funcionamento assim na prática. Sim, esse como esse é um projeto piloto, é um projeto inovador e a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque ele começou a ser desenvolvido numa era da tecnologia, com a inteligência artificial, e a gente pegou a transição para a inteligência generativa e começa a Uhum. incorporar algumas funcionalidades. Nós escolhemos um parceiro, uma empresa parceira, escolhemos uma questão em especial que impacta em 55 mil processos judiciais anualmente no tribunal. São 55 mil processos novos anualmente apenas dessa questão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, é uma questão bastante significativa, tanto para o jurisdicionado quanto para a empresa, mas também para o tribunal, para a administração do tribunal, para o juiz, enfim. Não apenas pelo volume, e o volume em si já é o problema, porque há necessariamente uma dispersão de jurisprudência, que é negativo para a gente, mas pela qualidade do objeto da demanda,
que é fornecimento de energia elétrica. Então, o que nós fizemos foi fazer uma leitura, uma pesquisa, uma leitura do tratamento dessas questões e das soluções respectivas pela nossa jurisprudência, criar um portfólio de opções e sistematizar essas opções num sistema inteligente e permitir disponibilizar para o usuário, seja o consumidor, seja o advogado, preferencialmente o advogado, que encontre uma solução muito semelhante ou basicamente idêntica àquela que ele encontraria no final de um processo judicial, antes mesmo do início de uma ação no nosso tribunal, mediante acesso ao sistema, que é responsivo, o sistema, aliás, o sistema é proativo, o sistema, então, uma vez, já adiantando aqui como é que ele funciona, uma vez o cliente, né, o usuário, indicando qual é o tema que vai ser tratado, o sistema faz uma apuração no banco de dados e apresenta para ele critérios de informações, parâmetros para tomadas de decisão, como o tempo de duração, os percentuais de solução, de êxito ou de não êxito, o custo de manutenção de um processo, seja para o próprio usuário, para a empresa, para o tribunal, para a sociedade de um modo geral, e as soluções preponderantes. Olha, X% desses casos, tantos por cento foram resolvidas dessa forma, se isso te interessa, isso pode ser resolvido agora. Isso porque todas as questões que estão colocadas e são apresentadas pelo sistema ao usuário estão pré-validadas pela empresa participante, que não aparece do outro lado do sistema. Há uma negociação direta com a própria tecnologia, que tem capacidade de elaborar os parâmetros para tomadas de decisão e, em seguida, apresentar, diante da escolha do usuário, o resultado final por ele alcançado e o próprio termo de acordo já homologado. O que me chama bastante atenção, César, é que você está participando desse desenvolvimento, e é claro que quem acaba lidando nesse tipo de projeto tem uma empolgação com o uso da tecnologia, consegue identificar esse valor da tecnologia, mas não é algo sem reflexão, porque nós estávamos conversando e você me disse que já tem uma tese, fez uma tese de doutorado, que faz essas aproximações, essa reflexão entre a tecnologia e o direito, porque a tecnologia tem uma natureza própria e o direito tem a sua natureza. Será que é possível a natureza dessas duas coisas convergirem para o fim comum? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua investigação, da compatibilidade entre o direito e a tecnologia, vou pôr nesses termos. É, envolvido nessas questões de tecnologia no tribunal, isso desde já há algum tempo, antes mesmo do processo de recuperação judicial da OI, que foi um grande processo de recuperação judicial e que nos exigiu o desenvolvimento de um sistema numa fase pré-processual, isso imediatamente antes da entrada em vigência do próprio Código de Processo Civil, que traria as ferramentas normativas para a gente poder fazer isso. Então, desde aí eu comecei a estudar um pouquinho, né, dentro das minhas limitações, eu não tenho formação em tecnologia, mas fui estudando para saber como a gente poderia aproveitar a tecnologia, as funcionalidades da tecnologia para automatização de procedimentos no tribunal, de atos judiciais, processuais. E, a partir daí, fui tentando entender justamente o que você colocou. Como seria possível, o que, na verdade, em que, na verdade, consistiria, o que seria, na verdade, um sistema tecnológico que executa funções jurídicas, judiciais, processuais. Qual é a natureza disso? E eu comecei a me interessar por esse tema, fui estudar um pouquinho comecei estudando as funcionalidades da tecnologia, quais são os principais atributos da tecnologia, nas suas funções, digamos assim, mais materiais, né? Aquilo que a gente consegue enxergar, e fui fazendo um caminho inverso, fui tentando alcançar assim, as origens disso, os princípios disso, né? E tive que escolher, então, um caminho, né? Um caminho mais propedêutico para poder entender isso tudo, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia disso, e acabei me deparando, então, com a filosofia da tecnologia, foi um assunto em que eu me detive um pouco mais, e procurei fazer a mesma coisa com o direito. Então, entender o direito e a tecnologia sobre seus aspectos ontológicos, né, sobre suas
suas caracterizações ontológicas, sobre a sua ontologia, quais são as suas propriedades, as propriedades essenciais, propriedades contingentes, quais são as suas funções, as suas relações, e em que medidas há algum tipo de possibilidade de imbricação entre essas duas ontologias. Bom, disso resultou uma. Só para a gente também fazer aqui uma ajuda, quando a gente usa a expressão ontologia, a gente pode pensar também numa questão do sentido, né? Quais são os sentidos possíveis quando a gente fala de questões tecnológicas e também da questão do direito. Acho que tem muito a ver com a capacidade do conhecimento, que é possível conhecer. Exato, é exatamente isso. Na verdade, é uma questão extremamente complexa e que foge a qualquer tipo de limitação. Então, eu escolhi, na verdade, um aspecto do direito, uma propriedade do direito, né? O direito em todo assunto ele é hipercomplexo e não dá para abarcar todo o direito, mas um aspecto do direito e assim também um aspecto da tecnologia. O final é que um sistema tecnológico que executa funções com finalidades jurídicas nem é tecnologia propriamente dita ou exclusivamente, nem direito tampouco. É um terceiro gênero, como eu costumo chamar, e eu, para fins de identificação, dei o nome de sistema tecnojurídico digital. É uma espécie de hibridação, né? Um sistema tecnológico que executa função jurídica. Na verdade, existe uma espécie de, é difícil falar nesses termos, mas eu não vejo de outra forma, é uma espécie de colonização do direito, vamos colocar assim, porque o direito acaba sendo uma função da tecnologia, e nesse sentido ele tem que ser, de algum modo, domesticado ou, ou, ou sublimado ou submetido à tecnologia. Há uma espécie de suprassunção, vamos dizer assim, numa linguagem mais hegeliana, do direito pela tecnologia, porque a tecnologia ela tem uma metodologia exatamente oposta do direito. Enquanto no direito a gente usa um procedimento para a busca de um determinado evento, de uma realidade ou de uma verdade, vamos colocar nesses termos, a tecnologia parte exatamente da direção oposta. Eu preciso primeiro definir o que eu quero para depois construir um instrumento para alcançar o resultado. Então, assim, há uma contradição inicial entre direito e tecnologia, porque se o direito é a busca da verdade pelo procedimento, no caso de um processo judicial, que era a finalidade do nosso sistema, a tecnologia é justo o inverso. Eu apresento quais são as soluções que eu quero e construo uma ferramenta para chegar até lá. E a Então, construção dessa ferramenta ela é feita o procedimento, nesse caso, eu já tenho o resultado, ele serve para construir a ferramenta. E no direito, exatamente. a inversão é que nós temos ali um caso e nós precisamos, no decorrer do procedimento, encontrar a melhor solução para aquele caso. Eu acho que essa é a grande diferença no meu entendimento. Não, é exatamente isso. Quer dizer, enquanto eu tenho um caso, um problema e procuro uma ferramenta para solucionar, que é o caso da tecnologia, no direito eu tenho alguma coisa que eu imagino que seja, mas eu só vou ter certeza do que é no final da descoberta. E no final da descoberta eu preciso também de um instrumento para chegar lá, o processo judicial. E até Então, as juntar próprias essas duas coisas. preocupações de quem está lidando com essas diferentes matérias são diferentes. Você que trabalha junto com uma equipe de desenvolvimento, que tem essa aproximação com o pessoal da tecnologia da informação, consegue perceber que eles, quando vão fazer um desenvolvimento, eles têm um foco muito avançado, muito profundo de como fazer a ferramenta funcionar e como essa ferramenta ela pode ser a mais eficaz possível, tem uma melhor acurácia, tem uma maior precisão. Eles gostam de trabalhar com aquela matriz de análise da acurácia, por exemplo, né, do funcionamento, do bom funcionamento, da exatidão. E no direito, essas medidas, esses parâmetros, não são os principais parâmetros para a gente. É. Na tecnologia, o pessoal da tecnologia costuma nos exigir, assim, no bom sentido, maior precisão possível no objetivo. Exatamente o que você quer alcançar com o instrumento. Então, nós temos as respostas antes das perguntas. A gente só vai desenhar o sistema depois que a gente sabe o que a gente quer dele. O direito é exatamente o oposto. A gente não tem as respostas antes das perguntas. As respostas só vêm ao final do procedimento. Então, parece uma contradição em termos. E quando eu junto as duas coisas, é extremamente interessante, porque o direito se esforça por se tornar cada vez mais
estável, previsível, coerente, ou seja, o direito tem uma aptidão para um prévio conhecimento. Então, aí as teses, os temas, os repetitivos, né? Uhum. A uniformização da jurisprudência, a integridade e coerência das decisões, ou seja, o direito faz um esforço para uma estabilidade. Por outro lado, a tecnologia disfarça que não tem já as respostas pré-prontas. Ela procura disfarçar como se não tivesse tudo contemplado ali. Então, a gente vai para o chat GPT ou vai para o Google, etc., e faz uma pergunta achando que vem alguma coisa nova. Absolutamente, aquilo já faz parte do banco de dados e já é conhecido da tecnologia ali. Só é desconhecido para a gente. Então, ela finge que não sabe enquanto o direito quer nos fazer acreditar, ou pelo menos se esforça para dizer, em direção a ter as respostas prévias, muito embora ele diga assim, eu só tenho as respostas depois que o processo chegar ao final. Mas, na verdade, a gente tem aí uma série de paradoxos que a gente vai precisar investigar cada vez mais. Isso tudo, né, evidentemente, em pleno desenvolvimento da tecnologia, muito acelerado, e com uma preocupação adicional: quais são os efeitos colaterais previstos e não previstos, os efeitos colaterais não antecipados, que podem surgir daí. Então, esse é o trabalho que eu tenho me dedicado um pouco mais agora, na continuidade dos meus estudos, para saber quais são os efeitos colaterais não antecipados do uso da tecnologia no sistema de justiça. Me parece, César, que você tem muito claro quais são os limites no uso da tecnologia no direito. Porque as grandes discussões que a gente escuta, tanto na academia quanto na prática, é um medo que a tecnologia, a inteligência artificial, possa substituir a atividade jurisdicional no seguinte sentido: vai substituir o ser humano, vai substituir o juiz. Será que a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem condições de substituir o juiz, substituir o ser humano? A tecnologia tem essa propriedade, ela tem essa aptidão. Onde ela entra, ela exclui qualquer outro ente, inclusive, principalmente o ser humano. A tecnologia ela é exclusivista, ela tem aptidão para a universalidade, para o absoluto. Então, o domínio tecnológico ele é excludente de qualquer outra interferência. Vou dar um exemplo bem tosco aqui. A gente entra no carro, dirige o carro, passa a marcha do carro, dá a seta, gira à esquerda ou à direita. Mas a gente jamais mete a mão no motor para dizer como ele tem que funcionar durante o funcionamento dele. Uma vez que ele é posto em movimento, a gente segue as regras da tecnologia ou simplesmente a tecnologia não nos deixa funcionar, não se deixa funcionar. Então, a tecnologia ela tem essa aptidão para o controle total do campo de aplicação, do campo de incidência. O direito, por sua vez, quer isso, veladamente, porém, ele quer isso. Não digo que esse seja um querer legítimo e nem que seja desejável, mas é a tendência no direito contemporâneo, ressalvadas aí as exceções e resistências de sempre, das pessoas de sempre. Na verdade, o direito pretende se submeter a uma padronização que facilite o trabalho de todo mundo. Facilite o trabalho do advogado, facilite o trabalho do juiz e facilite também a vida do jurisdicionado de um modo geral. Todo mundo quer não apenas a previsibilidade, a estabilidade, mas a celeridade e precisão que só a tecnologia pode proporcionar. O ser humano não tem essa capacidade, não tem essa mecanização, esse racionalismo invariável, né? Então, a tecnologia vai substituir o ser humano em todas essas funções que são passíveis de incidência tecnológica, ou seja, aonde a tecnologia puder ser aplicada, ela será aplicada, isso é uma propriedade da tecnologia. O desenvolvimento autorreferencial, autopoético, ele vai se desenvolvendo por si só. Uma tecnologia, ela, uma vez iniciada, ela não é abandonada, ela é melhorada, aperfeiçoada, atualizada, desenvolvida, mas jamais abandonada. E uma vez que ela seja implementada, chegou tardiamente ao direito, é verdade, mas uma vez que ela tenha entrado, ela jamais será abandonada, no meu ponto de vista, e contra até o meu desejo, mas isso é inevitável. As funções que seriam reservadas ao ser humano, que são inerentes ao ser humano, como a capacidade de interpretação e principalmente a criação,
não têm sido muito aceitas ultimamente no senso comum predominante dos juristas, né? A chamada a criatividade judicial, ou a capacidade de inovação, né? Ou, por outro nome, o ativismo judicial, não têm sido muito estimulados. E, fora isso, o resto a tecnologia faz. A tecnologia é capaz de entender as situações pragmaticamente, consequencialisticamente, prever quais são os melhores resultados. Ela tem acesso a um banco de dados e a um sistema de ponderação objetivo muito maior, infinitamente maior do que o nosso, e, portanto, ela tem uma capacidade de tornar mais precisas as soluções, ainda que a gente tenha algumas arestas que fiquem de fora. Mas nós deveremos privilegiar a coerência e a integridade a despeito das individualidades de uma ou outra causa. Podemos entender, Isso, então, que a tecnologia ela veio para ficar, ela não retorna, a gente não, não tem como contornar a tecnologia, não. mas, de outro lado, nós temos preocupações a partir do uso dessa tecnologia. E me Sim, parece que isso envolve um pensar ético, uma perspectiva ética, para nós pensarmos quais são os limites do uso dessa tecnologia. Nós estávamos conversando antes e você falou que tem essa ideia de filtros, é um pensamento de algumas barreiras para o desenvolvimento e aplicação propriamente dito da tecnologia. Quais que são esses filtros que a gente poderia adotar para dar essa, digamos assim, essa robustez ética para o uso de sistemas tecnológicos? esse é um grande dilema, é uma grande questão, isso tem sido estudado por grandes autores no mundo inteiro, e é um tema sobre o qual a gente vai ter que se debruçar imediatamente, né? O que a gente pode fazer diante da tecnologia é criar algo. Antes disso, um pouco, a tecnologia ela tem potencialmente muitos enviesamentos, né? Diferentes enviesamentos. Um enviesamento na sua concepção, nos recursos a serem utilizados, na estrutura arquitetônica, nos objetivos a serem alcançados, no procedimento a ser escolhido, nos agentes participantes, no banco de dados que será utilizado, nos critérios definidores de valores de peso para os algoritmos. Ou seja, eu listei lá na minha pesquisa, acho que 14 tipos de vieses diferentes na tecnologia. Então, alguns deles podem ser minimizados, podem ser tratados por algum tipo de componente ético, né? O primeiro deles, que a gente procurou usar no desenvolvimento desse sistema do tribunal, chamado Mais Acordo, o sistema foi batizado como Mais Acordo, uma fase pré-processual, preferencialmente pré-processual. O primeiro de tudo é deixar a solução sempre em última mão com o consumidor, com o usuário, com o advogado. Ou seja, a escolha final é sempre do usuário. O usuário é que vai decidir no final das contas. É claro que a tecnologia tem vários critérios e várias fases sucessivas para chegar ao melhor resultado algoritmicamente selecionado. Mas quem vai tomar essa decisão é sempre, em última instância, é sempre o consumidor. O consumidor é que vai avançando passo a passo para dizer no final se aquela solução apresentada, de acordo com os critérios que foram estabelecidos, lhe serve ou não, né? Só para você ter uma ideia, o nosso sistema está dividido em fases. O usuário dialoga diretamente com a máquina, sem ter ninguém por outro lado. Como eu disse, todas as questões estão pré-validadas. Se nesse primeiro estágio não houver acordo direto com a máquina, há a possibilidade de um segundo estágio, em que o usuário pode falar diretamente com o representante da empresa. No terceiro estágio futuro, pode ter a entrada de um mediador ou de um conciliador para fazer o papel dele, caso esse acordo entre as partes não seja alcançado. E se a solução consensual mediada não for alcançada, o consumidor ainda tem a possibilidade de receber todo o conteúdo apresentado, já em formato de uma petição, e para ser judicializado, já ultrapassada a fase inicial de tentativa de mediação. Então, o que nós criamos foram alguns filtros. O primeiro deles, a base de tudo, é que o usuário sempre tem a palavra final, e
E o segundo é ampliar a participação democrática com representantes de todos os segmentos envolvidos na concepção e no desenho do sistema. Então, o sistema foi desenhado e foi concebido e desenhado com uma participação de muita gente, né, de muitos segmentos, magistrados de primeiro grau, magistrados de segundo grau, mediadores, advogados, servidores, pessoal da tecnologia, pessoal da sociedade, de modo que todos puderam participar num processo longo de colheita de dados, até que a gente pudesse ter uma concepção bem fundamentada e que pudesse, então, dar partida a um desenvolvimento longo, né, de um projeto de tecnologia longo no tribunal. Uma outra preocupação que nós temos é com o êxito, porque, como eu te falei, essa questão que a gente está tratando são, são julgadas 55 mil ações dessa por ano no tribunal, tá? Em face dessa empresa. O Tribunal do Rio recebe 1 milhão e poucos mil processos todos os anos. Então, a gente tem uma demanda de massa, uma demanda repetitiva, que, em alguma medida, a gente quer seja absorvida pelo sistema tecnológico, porque ele é capaz de absorver e tratar com mais acurácia do que a própria função judicial. E não são questões que já tragam desafios jurídicos, são desafios controversiais, mais desacordo comerciais do que propriamente jurídicos. O direito já está dado, dito e repetido milhares de vezes. E me parece, Mas César, que esse é um dos pontos que a gente deixa escapar quando fala do uso da tecnologia pelos tribunais, por exemplo, como nesse sentido de coordenar ou classificar uma determinada demanda, há já um critério estabelecido e consolidado na jurisprudência. Quando a gente tem Sim, esse critério consolidado, ele serve para o desenvolvimento tecnológico, diferente de outros perfeito. casos. Ele, de repente, Perfeito. ele alivia o juiz, ou o servidor, ou o desembargador, para ele conseguir pensar e aprofundar um caso que é um caso extraordinário, que é um caso único, vamos colocar nesses termos, e aquele caso que já tem uma jurisprudência estabilizada, ele serve como o amparo para o desenvolvimento tecnológico. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso. Perfeito, você foi no ponto. Mas se o sistema funcionar a contento, do jeito que nós esperamos, paulatinamente nós vamos transferir do sistema de justiça convencional, dos processos judiciais, para o sistema tecnológico pré-processual, o tratamento e a solução desses casos. Isso por meio consensual. Então, nós deveremos ter, no médio prazo, um volume maior de soluções consensuais do que um volume de soluções litigiosas desse mesmo tipo de conflito. Em algum momento, isso pode fazer uma inversão metodológica, ou seja, as pessoas podem preferir a solução consensual pelo sistema, pela praticidade, pela ausência de custos, enfim, pelo imediatismo. O sistema leva 3 minutos para funcionar, em toda a sua extensão, e a gente tem uma inversão. O sistema pré-processual tecnológico vai acabar sendo uma espécie de fonte normativa para o julgador no tribunal. Porque se a gente pudesse imaginar que essas 55 mil ações deixassem de entrar no tribunal e passassem para o sistema, uma única dessas ações que fosse realmente ajuizada no tribunal, por ter sido tratada de modo diferente do padrão lá no sistema, poderia ser apresentada ao juiz pedindo, por exemplo, uma correção pela igualdade, pelo tratamento igualitário, pela isonomia, pela equanimidade. Então, o juiz pode ser que tenha que buscar lá no sistema processual, movido por inteligência artificial, nas soluções consensuais, mais legítimas impossível, uma fonte, um fundamento normativo para aplicação no processo judicial. Isso seria um caso extremamente interessante, uma inversão que a gente até hoje não viu na história, em que a solução consensual passa a ser fonte normativa imediata para a decisão judicial. A gente vai precisar estudar isso também. Perfeito. César, nós estamos aqui num espaço de podcast. Infelizmente, a gente não tem um grande tempo, porque o formato ele é menor, a gente já está encaminhando para finalizarmos. E eu queria aí uma dica de você que é o conhecedor da tecnologia, conhecedor e pesquisador dessa área no direito. Qual que é o grande tema aí que você poderia indicar para o pessoal estudar e pesquisar, que é algo que nós estamos precisando?
Assim, o tema é muito vasto, né? A relação entre direito e tecnologia é um tema novo, relativamente novo, ainda vai dar margem a muitos desenvolvimentos, tem muitas áreas, mas eu penso que a maior preocupação imediata e no curto prazo é é o aspecto ético da relação entre direito e tecnologia. Existem alguns autores que tratam muito bem do tema, tanto entre nós aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. Posso citar, tem dois italianos muito interessantes, o Luciano Floridi e o Umberto Galimberti, são dois dos quais eu tenho me valido bastante para poder estudar um pouco essa relação. O Maurizio Ferraris também, outro italiano. Lá na Alemanha tem o Marcos Gabriel, que é um filósofo alemão que também trata muito bem disso, além do pessoal clássico, né? Aqui entre nós eu gosto bastante de um trabalho mais básico do Alberto Cupani, que fala sobre isso, em alguma medida. Tem alguns outros que eu não me recordo agora. E quem fala mais do direito tem o Gerli Nunes, que tem falado bastante sobre isso. O Gerli tem feito boas pesquisas nesse assunto, tem contribuído bastante. Enfim, tem uma gama boa de gente trabalhando nesse assunto. E se eu pudesse, enfim, dar uma sugestão, eu acho que a relação entre direito e tecnologia pelo aspecto ético é o tema do momento. Fica então a dica do César, que mostrou na nossa conversa que, além de participar do desenvolvimento efetivo no tribunal, ele teve uma vasta pesquisa, uma profunda pesquisa para entender essas relações entre o direito da tecnologia e a tecnologia, o que tem de convergência e aquilo que a gente que tem algum tipo de limitação. César, eu agradeço novamente a sua disponibilidade e a participação no podcast, e aqueles que nos acompanharam, obrigado por estar conosco. Esse é mais um episódio do Iajus Talk, seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Os outros episódios estão disponíveis tanto no Spotify e no YouTube, e eu convido para que conheçam. Espero que logo, logo nos encontramos novamente no novo episódio do Iajus Talk. Até mais!